Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 12.4, exercício número 40. Vamos ao enunciado. Determine a intensidade do torque em relação a P se for aplicada uma força de 240 newtons, como mostrado. Então, temos aí como objetivo do exercício determinar a intensidade do torque. Então, temos aí da definição de torque. Torque é dado pela letra tal, uma grandeza vetorial, e é definido como sendo o vetor R, que é o vetor aí, posição do ponto P até onde a força está aplicada, vetorial a força F que está sendo aplicada, tá? Com a definição aí de intensidade, que é o módulo do torque, a gente tem que o módulo do torque é igual ao módulo do produto vetorial de R com F. O módulo do produto vetorial, ele é dado como sendo o módulo de R vezes o módulo do vetor F vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores R e F. Então, para determinar a intensidade do torque, precisamos do módulo do vetor R, precisamos do módulo do vetor F e precisamos do ângulo θ formado entre eles. Então, começando aí pelo vetor R, né? O vetor R, falando de vetor apenas, é o vetor que sai do ponto P e vai até o ponto onde a força está sendo aplicada. Esse é o vetor R, só que eu quero o módulo do vetor R. Então, para encontrar o módulo do vetor R, a gente vai ver que aqui temos um triângulo retângulo, onde foi dado um cateto e o outro cateto. Então, para achar aí o módulo de R, fazemos a raiz quadrada dos catetos ao quadrado, somando. Então, temos aí 4 com mais 4, 8. A raiz quadrada de 8 pode ser escrita como 2 raiz de 2, tá? Isso aqui dado na unidade de metro. Aí o módulo da força F, o módulo da força F foi dado. Então, precisamos agora do ângulo θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Aí temos aqui, mesma medida de catetos, então o ângulo formado aqui é o ângulo de 45, tanto aqui quanto aqui. Então, colocando aqui o ângulo de 45, eu sei que entre aqui, essa reta e essa aqui, vai ter um ângulo total da soma de 45 mais 30, um ângulo de 75 graus. E o ângulo entre os vetores não é esse, porque a direção de R, ela está o sentido de R está nesse sentido aqui, tá? Então, se a gente pegasse esse vetor e pendurasse ele aqui, tá? A gente teria que esse aqui é o ângulo entre eles. Então, daqui, dessa semirreta até essa semirreta, a gente tem 180. Então, esse ângulo aqui, entre esse vetor e o vetor R pendurado aqui, seria 180 menos aí os 75, ou seja, os 105 graus. Então, podemos calcular aí a intensidade do torque como sendo o módulo de R, que é 2 raiz de 2 metros, aí vezes o módulo da força, que é 240 newton, vezes o seno do ângulo θ, que é de 105 graus. Então, vamos poder aí calcular que a intensidade do torque é igual. Calculando, a gente tem 2 vezes raiz de 2, que multiplica 240, que multiplica
o seno de 105. Então, temos o valor do torque de 655, arredondando aqui, 7. Aí temos a unidade de Newton vezes metro, que é Joule, tá? E aí temos a intensidade do torque. Poderíamos achar aí também, né, utilizando o produto vetorial, tá? Para complementar o exercício, fazendo pelo produto vetorial, teríamos aí quem é o vetor R, colocando o referencial como sendo x positivo para a direita e y para cima. O vetor R seria o vetor que sai daqui e vem até aqui, que seria 2 na direção I positivo, mais o vetor que sai daqui e vem até aqui, que seria 2, só que no sentido negativo de Y, então menos 2J. E teríamos que a força F seria dada como sendo, aqui a gente tem os 240, o ângulo de 30, então decompondo aqui, a gente teria aí o 240 vezes menos o cosseno de 30, isso ficaria em I, tá? Aí a gente teria a componente aqui em J negativo, né? Mais aí também os 240 newton, e ficaria menos o seno de 30, que seria o oposto ao ângulo, em J. Então a gente teria aí F igual, colocando aqui como ângulo notável, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é meio. Aí aqui esse 2 simplifica com 240, fica 120, esse 2 com 240 fica 120. Então, teríamos que F é igual a menos 120 raiz de 3 em I, e teríamos aí menos 120 em J. Aí, fazendo o produto vetorial entre eles, a gente teria aí que o torque é igual. Para fazer o produto vetorial, a gente faz o determinante entre I, J, K, que são as direções, e os vetores. Primeiro aí o R, que é dado por 2 em I, menos 2 em J e nada em K. E temos aí que F é dado por menos 120 raiz de 3 em I, menos 120 em J e 0 em K. Tá? Aí temos aí que torque vai ser igual, calculando o determinante, pega na direção I, elimina a coluna, elimina a linha e calcula o determinante do que sobrou, mais menos 2 vezes 0, 0, menos 0 vezes menos 120, determinante dá 0. Aí menos, pega a direção J, elimina a coluna, elimina a linha, multiplica pelo determinante que sobrou, mais 2 vezes 0, 0, menos 0 vezes menos 120 raiz de 3, dá 0. E mais, pega a direção K, 0, elimina a coluna, elimina a linha, calcula aí o determinante que sobrou, mais 2 vezes menos 120, temos aí menos 240, menos vezes menos 2, dá menos, mais 2 vezes menos 120 raiz de 3, dá menos 240 raiz de 3. Então, temos que o torque, como vetor, vai ficar colocando menos 240 em evidência. Aqui vai ficar 1, ali vai ficar mais raiz de 3 na direção K. Né? Isso aqui dado na unidade de Newton metro, que é a unidade da força, tá? Vezes a unidade aí do vetor posição. Esse é o torque como vetor, e esse aqui seria o seu módulo, né? Tem uma direção só. Se a gente pegar e aplicar aqui a regra da mão direita, ó, como a força vai para esse lado, o torque vai fazer assim, né? Isso aqui vai rotacionar no sentido horário. O torque negativo está entrando na lousa, por isso negativo. Então, dessa condição, ó, portanto, o módulo do torque, a intensidade, é de 240 vezes 1 mais raiz de 3 em Newton metro. Então vamos calcular para confirmar se deu 655. Então temos 1
mais raiz de 3, que multiplica o 240, ou seja, o módulo do torque de 655,7 Nm, que é Joule, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!